Fala fiel, tudo bem com vocês? Esse é o Giro da Bola, o canal que deixa você por dentro de tudo o que rola no Corinthians. E hoje a gente vai dar aquela olhada nos programas esportivos do dia, ver o que estão falando do Timão, as polêmicas, as resenhas e, claro, dar aquela opinião sincera de torcedor. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e bora ver o que rolou nos programas de hoje. Bota o hino do Corinthians, Corinthians, o que você pensa, Rosinei? Corinthians contra a equipe do Vitória, com Memphis, com Garro. Yuri, Acho que só, Yuri menos o também Hugo, vai. Yuri. O que você pode falar? Michael e Mateuzinho? Mateuzinho fora. Mateuzinho tá fora também. Por causa do cartão, né? Sim. Mais uma vez o Dorival, né, com o time desfalcado, lógico, com a volta do Memphis e Garro e Yuri Alberto, acho que o time é totalmente diferente, né, ganha muito mais qualidade, muito mais dinâmica. O Memphis, quando realmente está disposto à equipe, é um jogador diferencial. A gente sempre fala disso, né? O Memphis é um jogador diferenciado demais. Quando ele quer jogar, quando ele quer realmente jogar com a camisa do Corinthians, ele faz a diferença. Faz tempo que não quer, né? Esse é o grande problema, essa é a grande questão ao qual se questiona muito do Memphis. Mas o último jogo, ele foi muito bem, craque. Ele foi muito bem, pouco que ele teve dentro de campo, fez boas jogadas. Acho que é um jogador diferencial e junto com o Garro e o Yuri Alberto vão fazer a diferença nesse jogo. As informações do Corinthians pro Vitória, lá em Salvador. Mais uma vez o Corinthians vai ter o trio Garro, Yuri e Memphis. A última vez que isso ocorreu, a exceção, é claro, a partida mais recente contra o Abraão Atlético, estava vivo, foi no né? jogo contra o Palmeiras, na Copa do Brasil, no dia 7 de agosto. Então o Corinthians jogou 3 jogos com o trio e venceu os 3. Tem mais uma chance nesse sábado contra o Vitória. É um mas o trissal, desfalque, né? pode ser. Trissal. Estão bem encaixados. É. Mas dessa vez pode ser que o desfalque fique no setor defensivo, não só pelo Mateuzinho, que cumpre suspensão. Qual a pelo ideia de terceiro quem vai cartão jogar amarelo. da ala direita, Luiz Fabiano? Ele começou os testes ontem, craque Neto. Charles, né? Quem foi testado foi o Félix Torres, mas as possibilidades ainda contemplam o Charles improvisado não. e o Hugo, Félix lateral Torres esquerdo. não, né? Testar o Félix Torres não dá, né, irmão? Não é coisa dessa cormana. Possibilidade do Hugo, lateral esquerdo, ser deslocado para a ala direita, uma posição... Não. Mas pode O ocorrer. Hugo do lateral esquerdo. Não, Dorival Júnior. Você tá de sacanagem com nós. Corinthians. Você tá de brincadeira comigo. As opções são boas. Bota o Kaká então, pô. Jacaré. As opções são boas. Coloca o Jacaré. Bota o Kaká. Jacaré Que tá jogou na posição, lateral, garoto da base. Bota o menino. 20 Coloca anos o de menino idade, o Jacaré acabou de renovar o contrato, Tá. por isso que não estava jogando, mas deve ser o Félix Torres o escolhido. Souza, qual a ideia do Corinthians contra o Vitória? Vitória ganhou 2 jogos. O Corinthians ganhou contra o Atlético Mineiro. Tá 31 pontos, 36. Qual a ideia? Grande Souza. O Corinthians precisa parar de oscilar, né? A gente nunca sabe que Corinthians vai jogar, né? A forma como vai jogar os jogadores. Já, né? É? Você oscila? Já. O que é oscilar? Oscilar é variações. Uma hora Não, você, não. Uma hora Altos e você tá baixos. bem. Altos e outra hora- baixos. Altos e baixos. Uma hora Você você está tá mal. no alto ou você está no baixo agora? Eu tô subindo. Você está subindo, Tô Souza? subindo. Então suba mais, Souza. Tô subindo. Então, tem que ver, o Dorival precisa achar nesse equilíbrio, porque o time oscila muito. Você vai pra Piauí, Souza? Eu gosto. Piauí, Eu ô, gosto, beijo pra eu gosto. Piauí, hein? Eu gosto. Beijão. E aí, Piauí, Souza? Maceió, amo essas diversidades. Então, o Corinthians precisa ver o que é que ele quer nessa competição. O que ele quer, Souza? Essa é uma grande questão. O Dorival precisa achar isso, porque ainda não está livre ainda dessa zona tão crítica ainda, né? Precisa vencer esse jogo. Para mim, é favorito. Veloso Corinthians com esses jogadores todos. É importante para o Dorival ter reforços, né? O problema é o gol, né? Ele perde o Hugo, que é uma posição que tem um menino Duro, que hein? jogou um jogo, né? O Longo só jogou um jogo, vai ter que substituir o Hugo, talvez não seja... Com quantos anos você foi titular? Eu fui com 20. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque o time vai ter novidades e eu vou te falar dos favoritos para assumir essas vagas dos desfalques e também projetar uma sequência que o Corinthians tem pela frente para ficar tranquilo no Campeonato Brasileiro. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, vou deixar os produtos da Golcase aqui decorando o cenário enquanto a gente vai conversando sobre essa partida diante do Vitória que acontece no sábado no Barradão. E, gente, eu tô muito preocupado com esse jogo, porque assim, o Corinthians já tem alguns desfalques super importantes. O Vitória vai fazer uma guerra nesse jogo pela condição de tabela, tem uma condição nova de Z4 estabelecida no campeonato depois dos últimos resultados do próprio Vitória. Então, dependendo do que acontecer nessa rodada, começa a ficar complicado para todo mundo. E o Vitória passa a ser um time em ascensão que está crescendo na hora certa para escapar. Ou não. Ou
ele ainda está no Z4, ou daqui a pouco ele tropeça, o Corinthians consegue uma vitória e a situação se define por isso mesmo. Agora, é a chance que o Vitória tem. E, por outro lado, a gente sabe que, e eu tô fazendo esse alerta, né? O Corinthians muitas vezes escolhe alguns jogos para jogar, quando tem muitas vezes um jogo longe, fora de casa, e os caras pensam assim, pô, é o Vitória, tá lá no Z4, não vou me esforçar tanto assim como foi contra o Sport, perdeu por 1-0. O foco mesmo tá lá na semifinal da Copa do Brasil, né, contra o Cruzeiro. Tem 9 jogos aí pra gente só soltar a musculatura, não livrou ainda do rebaixamento, não vai cair, evidentemente. Não dá tempo de cair, né? Porque embora não tenha alcançado a pontuação, tem equipes piores, tem equipes que estão enfrentando muitas dificuldades, tem uma tabela muito mais difícil, que é o caso do Santos. O Atlético Mineiro também está meio atrapalhado aí com a Sul-Americana, então isso pode prejudicar. O próprio Inter não vem jogando absolutamente nada e se atrapalhou nos últimos jogos. Tinha um jogo a mais, perdeu para o Bahia, já não tem mais esse jogo a mais. Então, assim, tem muitas equipes na frente do Corinthians. Só que eu quero dizer com isso, não dá para relaxar tanto assim, né? É um jogo que você precisa encarar com seriedade. E tem desfalques significativos, né? A ausência do Hugo Souza, que não treinou mais uma vez, 4º dia sem treinar por conta da luxação no ombro, já dá pra gente imaginar que ele não vai pro jogo, né? A menos que um milagre aconteça no último treinamento, antes da viagem para Salvador, né, nessa sexta-feira, que ele treine e vá para o jogo, o que eu não acredito. Então o Felipe Longo deve ser o titular, segundo jogo dele como profissional depois da estreia diante do Santos lá no Clássico na Vila Belmiro. Então Felipe Longo titular na defesa, o André Ramalho está de volta, treinou entre os titulares, então deve ser zagueiro ao lado do Gustavo Henrique, o Matheus Bidu na lateral esquerda e na direita o Mateuzinho está suspenso. Para a vaga do Mateuzinho, o João Vitor Jacaré, ele é um menino da base que não tinha tido o seu contrato renovado, então houve até uma cautela excessiva, um menino que ficou mais no sub-20 do que no profissional, já teve alguns jogos no profissional, mas não conseguiu ter sequência ainda. Acho muito difícil que ele estreie nesse momento. Ele não é a primeira opção. A primeira opção, ela tem sido o Charles, que já foi utilizado nessa posição, que se recuperou de dores no joelho, na verdade, que ele estava tendo, e o Dorival deve utilizar o Charles nessa posição. Agora, o que me preocupa é que o Félix Torres treinou nessa situação, nessa posição, e o Dorival, logo que ele sacou o Félix Torres do time ali, quando, enfim, aliás, foi antes de utilizar o Charles, ele argumentou que o Félix tinha feito alguns bons jogos na lateral e que estava até sendo elogiado pela imprensa. E realmente, tá? Ele fez 2 ou 3 jogos em que, sim, ele foi melhor na lateral do que como zagueiro. É que depois ele comprometeu tanto que a gente entendeu que ele tinha a posição melhor dele era no banco de reservas, né? Ou, né, sem estar no clube. Mas, enfim, né, jogador contratado, não tem muito o que fazer. Agora, ele treinou. Então, o Charles é o favorito para a função, mas eu não me surpreenderia se o Félix Torres fosse o lateral direito nesse jogo. É fora do estado de São Paulo, então não tem aquela pressão do estádio, né? Então daqui a pouco ele pode colocar um jogador mais contestado até para recuperar, sabe? Tem que pagar 40 milhões aí, né, para derrubar o transfer ban dele, então é um jogador que está envolvido também nessa polêmica. Daqui a pouco o Dorival pensa assim, bom, se eu botar ele vai bem, dá uma amenizada pelo menos, né? Sei lá, tô conjecturando aqui. Indo para a parte prática, o Charles e o Félix Torres são os candidatos a essa vaga no Mateuzinho. Meio de campo, Ranieri, o Carrilho chegou a treinar entre os titulares, mas eu, cara, acho muito difícil que ele comece o jogo depois de tanto tempo parado e de uma recuperação por uma lesão grave, mesmo que ele tenha estabelecido uma volta prematura não digo, né, mas antecipada, vamos colocar dessa maneira. Acho muito difícil ele começar, mas ele treinou entre os titulares. Só que aí você tem Martínez e Bidon, né? Você tem Ranieri, Martínez, Bidon e Rodrigo Garro. Esse seria o meio campo. Se ele quiser botar o Carrilho na do Martínez, bom, poder ele pode. Eu só acho arriscado. E o ataque do Memphis e do Yuri Alberto. Esse deve ser o time do Corinthians para encarar o Vitória neste sábado. E aí, como eu falei, se você olhar a tabela do Corinthians, o Corinthians tem 36 pontos. A nota de corte hoje está 42. Então, teoricamente, o Corinthians com mais 2 vitórias, ele estaria salvo do rebaixamento. Mas vamos colocar 3 para bater 45, porque se a nota de corte ela tá baixa mesmo nesse campeonato, ela não vai oscilar tanto assim. 45 é um númerozinho mágico, né? Então, se você pensar que
Hoje está em 42, mas pode voltar para 39, 40 pontos. Pode ser que tenha equipe que escape com 41. Realmente a régua está muito baixa esse ano. 45 é fato que escapa. Para 45 são 3 vitórias. Então, vamos tentar achar 3 vitórias do Corinthians aí nos próximos jogos. Esse diante do Vitória, vocês acham que vai rolar uma vitória? Eu acho difícil, tá? Acho difícil. Acho que se empatar é lucro e é um bom resultado diante do momento que está vivendo o Vitória. Depois o Corinthians recebe o Grêmio. Vou tentar ser isento aqui, imparcial. Eu acho que dá para o Corinthians vencer. O Grêmio também está em ascensão no campeonato. Mas é um jogo em que o Corinthians tem condições de vencer o Grêmio. E é um confronto totalmente direto ali, né? Pelo menos por uma vaga em Sul-Americana, sei lá. Eles estão disputando a mesma coisa, mesmíssima coisa na tabela. Ambos, nesse momento, né? Lembrando que isso é daqui 2 jogos. Nesse momento, eles têm 36 pontos. Vamos lá. Bragantino fora. Cara, esse é um jogo que dá pro Corinthians ganhar. Quando a gente pensa assim, dá pra beliscar uma vitória dos jogos fora, pra mim, esse é o jogo. Contra o Bragantino fora, porque o Bragantino é dos piores times do campeonato nos últimos, cara, pelo menos no segundo turno. Então, acho que dá pra beliscar uma vitóriazinha aqui. Aí, o Corinthians recebe o Ceará. É outro jogo que dá pra vencer. Pô, daqui a pouco você vai me dizer que o Corinthians vai vencer todos os jogos. Tô colocando como possíveis, tá? Resultados possíveis. Até aqui ele já teria achado 3 vitórias. E aí a gente já tá na 33ª rodada. Aí agora começa a dificultar, porque aí você tem, vamos lá, o São Paulo em casa. Dá pra ganhar, é um majestoso, é um clássico, o São Paulo tá numa draga, mas como é que vai estar lá nesse momento, né, na 34ª rodada? Mas é clássico, né, então a gente tende a ser um pouquinho mais cauteloso. Depois, Cruzeiro fora. Aqui difícil, tá? Difícil. Aqui já vou colocar como difícil. Depois você tem o Botafogo em casa. Dá. Acho que é uma boa possibilidade. Depois você tem o Fortaleza fora. Também dá. Com a atual situação do Fortaleza, eu acho que também dá. E fecha com o Juventude em casa. Cara, eu tava mais preocupado antes de olhar essa tabela. De verdade. Não que o Corinthians esteja jogando o melhor futebol do mundo, muito pelo contrário. Mas em comparação com outros adversários que estão ali naquela zona intermediária, né, entre o Z4 e uma zona de Sul-Americana, o Corinthians tem uma tabela interessante. Não vou dizer que é fácil, porque nenhum jogo é, mas é interessante. Com equipes que não estão vivendo um bom momento e que o Corinthians possa conseguir beliscar suas vitóriazinhas, né, mesmo sem jogar tão bem, porque os adversários realmente estão fazendo campanhas ruins. Então é o que eu digo. Questão de rebaixamento, mesmo que o Corinthians ainda nesse momento não tenha atingido a pontuação necessária, esquece. Não tem como a gente falar sobre isso nesse momento. Não existe essa possibilidade. E precisa de 2, 3 vitórias, vai achar nesses próximos jogos, tá? Também tá meio bagunçado, né? Não tá jogando tudo. Continuando aqui, ó, Gaviões da Fiel. Tabela, né? Tá lá em cima, pelo menos. A Gaviões da Fiel pagou aí do 104º boleto, né? No valor de 4.360. O montante até agora arrecadado foi de... 4 mil reais? Não, é 4 milhões. É 4 milhões? 4 milhões, 4 milhões, juro por Deus. Mas o que é? Desculpa, vai, complementa aí. O boleto não foi 4 milhões, não, porque 41 milhões arrecadados até agora, né? Eu vi lá 4 mil, eu vi no meu timão, tá aqui, ó. Boleto de 4 mil reais? 4.360. Mas isso não precisa de vaquinha. Mas é é um café da manhã na casa do mano. Mas é que eles continuam pagando o boleto, cara. Mas pra falar a verdade, esses boletos aí, eu não sei aí em quantos anos aí que foi feito o negócio, mas eu deduzo que um financiamento de 700 milhões não tenha boletos de 4 mil. Mesmo que seja os últimos ali, praticamente amortizando o juros. Uma motinha tá... Mas pode ser. Eu acho que ele tá certo. Não, mas sim, pode ser. Eu tô vendo aqui uma matéria de 31 de agosto, foi 4 mil também. Gaviões da Fiel paga 4 mil no 156º boleto da campanha para quitação da Neoquímica. Deve ser 4 mil mesmo. Acho que 100 e poucos boletos que foram pagos aí nesse valor. Isso, então... 4.043 reais, né? 4 milhões então tá vendo? 4.360. Bom, quem sabe no ano de sei lá, 2000 e... 3 mas, mil, por exemplo, quando você pagaria, tem... Não, mas quando você tem aí esse financiamento, você não paga o próximo. E é aquele que tá embutido... Sim. Você paga aquelas últimas parcelas aí debitando juros. Ele porque é retroativo, hein? se você paga o boleto seguinte do mês que vem,
É aquele boleto que está ainda preenchido com um montante, sei lá, de 90% de juros e 10% de amortização. Agora, quando você pega os últimos, sei lá, 95% é de amortização. Eu paguei assim, o meu e 5% de apartamento. juros. Tu paga a última sem juros pra já Aqui, ir ó. diminuindo os valores das parcelas. Mas É que eu peraí, achei que seja- os boletos eram maiores, mas tá Mas certo. seja o que for, estão fazendo alguma coisa pelo menos, né? Sim. Tem muita gente que devia ter feito e não fez nada. E uma vamos lá, dívida que não é da torcida, hein? Pelo menos está fazendo Mas eu alguma coisa. repito, né? a iniciativa é muito Legal, linda, né? né? Como diz os argentinos, muito lindo, muito lindo. Sei lá. O clube... Não, Mas é vergonhoso. Mas né? não, isso aí não resolve nicas. Não, é um porque- band-aid de hemorragia, eu concordo, porque mas o é... clube, pelas atitudes dos comandos que tiveram, acabam só por juros com 300, 400 milhões ao ano. O Corinthians, Sombra, ele paga hoje em torno de 400 milhões ao ano, juntando tudo. Tanto os juros que ele tem do estádio, quanto os juros aí de Exato. causas trabalhistas e coisas que você vai empurrando lá Isso pra aí é frente. só juros, mano? 400 milhões só de juros? Sim. É, e aí você Sim. pega, Nossa arrecadou senhora. 40 Eu tenho uma milhões, arrecadou Nossa 10% do que o Corinthians Paga por paga de ano. juros no ano. E pra você ter uma ideia, Sombra, o Corinthians ele apareceu, Quintino, no ano passado, com faturamento aí atrás de Flamengo e Palmeiras. O Flamengo arrecadou 1 bilhão e 300, o Palmeiras acho. Isso. Não, o Flamengo 1,400, acho que o Palmeiras 1,200 e o Corinthians 1,100. E o Corinthians é deficitário, pra você ter uma ideia, Quintino. Só aí tem 400 de juros, fora as suas despesas do dia a dia. Folha salarial de 40 milhões, tudo que o Corinthians tem de gasto. Ou seja, se o Corinthians Indenização do hoje. jogador. Se o Corinthians hoje é deficitário com uma arrecadação de 1 bi 100 e deve fechar o ano ampliando talvez aí em 300 milhões a dívida, cara, o Corinthians ele tem no mínimo de despesa, Quintino, 1 bi e meio. É bi e muita meio. grana ainda. Você tá fechando o ano com 300, 400 pau de déficit, É isso aí. cara, é absurdo que se gasta. Tanto que, mano, Pai amado em já Cristo. falam no planejamento 2026 no Corinthians, né? Que vão se reunir proximamente aí para discutir. O assunto principal, cortar despesas. E dizem nos bastidores que um dos assuntos principais de cortar despesas seria dispensar Fabinho Soldado, que ganha muito no Corinthians, pessoal. Até porque ele era do outro grupo, né, mano? Que ele veio pelo outro presidente. E diz que lá dentro esse grupo aí não se dá muito bem com ele. Sabe por que não se dá bem, Motinha? E eu acho que o Fabinho Soldado ganha muito, porque o salário dele beira, acho que 400 pau. Porém, vamos lá, por partes. Tem muita gente querendo tirar o Fabinho Soldado de lá, não é porque não gosta do Fabinho Soldado, é pra querer preencher o lugar do cara. É pra ser o novo Rubão. Porque tem um monte de conselheiro que tá louco pra entrar dentro do futebol, e a gente sabe que o futebol muitas vezes é lucrativo pra muita gente. Então o que tem de gente tentando aí uma boquinha de voltar, porque depois que o Rubão saiu... O Soldado é profissional, né? É. Ao contrário dos caras que estão Sim. lá, né? Mas o Fabinho Soldado também, ele acabou virando esse executivo de futebol dentro do Corinthians, porque no Flamengo ele era scouter lá, ele cuidava da parte de scout lá junto com alguns caras. Então ele ganhou esse rótulo aí dentro do Corinthians, mas parece que o Inter também tá interessado aí no Fabinho Soldado. E detalhe, o André Jorge, o médico do Corinthians que pediu demissão a semana passada, foi desligado, não sei exatamente o que aconteceu, mas acho que ele pediu pra sair. Não, ele foi desligado, Ele perdão. foi desligado, Ele falando. foi desligado. E aí ele foi lá Deu e aquela falou entrevista. que o Fabinho Soldado é um cara que o elenco gosta, é um cara que faz um elo legal aí entre a direção e o campo. Então, hoje, esses caras que plantam coisas dentro do Corinthians, não gostam do Fabinho Soldado, não sei o quê. É tudo interesse, Mota. É tudo interesse. Assim como é interesse, não sei se vocês chegaram a ver, o Lúcio, ele foi desligado hoje do Corinthians, porque o Lúcio, ele estava afastado tem uns 4 meses, porque o Osmar Stabile, quando ele assumiu... Só explica pro povão quem é Lúcio. Já vou falar. O Lúcio, quando ele... Obrigado, Portuga. A gente não sabe O quem Lúcio é. Blanco, o Portuga, ele foi o Quem é? responsável Eu não por sei quem é. implementar. O Diga Lúcio lá, mano. Blanco, ele foi responsável por implementar aí o fiel torcedor e fazer isso aí dar certo. Certo. Porque muitos clubes aí no Brasil têm o plano de sócio-torcedor e não dá certo. É uma merda a distribuição de ingresso, a gente sabe aí o quanto é dificultoso Sim. para vários clubes, enfim. É muito complicado em sua maioria. E o Corinthians, quando ele bolou esse esquema, vários clubes brasileiros entravam em contato com o Corinthians para entender como é que funcionava, qual era a empresa que administrava, como é que Servia era como feito. modelo. Exato. E vários clubes entraram em contato, inclusive tentando aderir também a tudo que o Corinthians estava fazendo para tentar diminuir os problemas que tinham. Quantas vezes a gente viu dentro do Morumbi, os caras não conseguiam vender ingresso, e quando chegava lá não funcionava o ingresso na catraca, enfim. Era uma zona, era uma balbúrdia ali, o torcedor praticamente perdia boa parte do primeiro tempo. Ainda é no São Paulo. Então, mas aí no Corinthians isso daí virou até meio que um modelo pro futebol brasileiro. E vários clubes aí aderiram também ao que o Corinthians tinha feito. E esse cara, Quintino, ele foi o responsável por implementar isso dentro do clube.
principalmente ali na Neoquímica Arena. Quando o Augusto Melo teve todo esse problema e tudo mais, o Lúcio ainda era o gestor ali da Neoquímica Arena, e entrando o Osmar Stabile, houve uma denúncia contra ele de assédio moral. Assédio moral. Osmar Stabile resolveu afastá-lo durante esse período aí para investigar o que tinha acontecido, houve um boletim de ocorrência contra ele. E até no âmbito, talvez, ali da justiça, o Lúcio ficou ali fora das funções dele. Porém, foi sempre um cara que eu elogiei bastante aqui, e não me arrependo de ter elogiado, porque era um puta profissional, era um puta cara legal. E esse cara, agora, Portugal, ele foi demitido, pasmem, mesmo nada sendo comprovado contra ele. Então, pra variar... Foi apurado, não foi encontrado Não, foi apurado e nada constatado contra ele. Então ele tem que reassumir. Em nota, não, Natural seria isso. porém, foi desligado do cargo. Em nota, o próprio Corinthians assume aí que durante esse período de investigação Político, nada foi... mano, político. É isso que eu vou... É nesse ponto que eu vou chegar. Perfeito. Então, ô Quintino, um cara que teve aí durante 4 meses apurações contra ele e nada foi comprovado, Sim. um cara competente... Naturalmente deveria voltar ao cargo. Por que não volta? Porque a Arena Corinthians também é lucrativa para muita gente. Vocês lembram que ultimamente aí teve até um levantamento, o Corinthians, ele tinha quase uma arrecadação de quase 1 milhão por jogo que não era declarado. Eram quase 8 mil ingressos que não entravam na contabilidade do clube. Por distribuição em camarote, cadeira que não era computado, ingresso de dirigente lá, conselheiro, a porra toda. Ingresso pra jogador. Isso foi levantado, Portugal. Isso aí não fui eu que falei, isso aí foi levantado lá dentro do clube. Quase 1 milhão por jogo que não entrava na bilheteria do clube. Que era aqueles ingressos vendidos no Parque São Jorge. Então, quanto mais gente competente tiver fora, é melhor pra quem não é competente. Fica confuso, né? E tem muitas vezes, ô Portugal, uma intenção que às vezes a gente não pode colocar aqui. Eu não gostaria de usar um termo escuso, porque eu acho que escuso cabe até uma acusação, né? Mas por exemplo, de burlar, é muito simples para as pessoas que muitas vezes não têm competência para estar em determinados setores, estão. Porque o Corinthians, ô Portugal, não sei se vocês chegaram a acompanhar também recentemente, uma matéria que sumiu o material esportivo do clube. Sim, 4 milhões em material esportivo. Um absurdo. Que a Nike tinha já destinado pro clube, e esse material estava sendo comercializado na internet. Aí você fala, mas como você sabe que era o material do clube que estava sendo comercializado? Pelo código de barra que tinha ali na etiqueta do negócio. Se quiser rastrear, rastreia. E sabiam que aquele material era destinado pros jogadores. Então, misteriosamente, ele sumiu do almoxerifado. Então, vocês entendem? Vocês entendem, ô Ademir, quando eu falo a respeito de... Então, mas é que tá, quando eu falo a respeito de situações dentro do clube, que estão tirando pessoas que têm uma certa competência. Por exemplo, o Fabinho Soldado, não vou nem entrar no mérito se é competente, se não é. Ele fez boas contratações, como errou também, fato, mas eu tô me baseando numa declaração de alguém que estava trabalhando com ele, que era o médico do clube. Claro. O médico do clube não tinha obrigação nenhuma de defender o Fabinho Soldado e defendeu. E eu vi no programa do Neto, o Neto falar que ele melhorou as instalações, melhorou muita coisa de funcionalidade dentro do CT. Diz que ele melhorou. Não, mas ô Portugal, se amanhã aparecer uma denúncia, alguma coisa contra o Fabinho Soldado, eu também vou falar e vou meter o pau, porque eu não vivo o dia a dia, mas eu tô falando de uma pessoa que viveu o dia a dia, que era um médico, e elogiou o cara. Falando que esse cara tava sendo perseguido aí politicamente dentro do clube, porque alguém lá deve estar querendo pegar o lugar do cara. Porque tem dirigentes ali dentro do clube, Sombra, que querem esse cargo estatutariamente, que tem ali uma determinação, que podem assumir. E depois que o Rubão saiu, ninguém mais assumiu. Deram os poderes pro cara. E você acha que não tem gente lá dentro? Fala, eu preciso assumir porque eu vou revolucionar. Se eu entrar, eu vou melhorar tudo. Você vai ver, eu chuto a porta do vestiário. Exatamente. Desculpa, mano. Comigo esses caras vão correr. O leite da teta é doce. Eu vou dizer uma coisa, mano. Se você... É doce? É muito doce. Deve ser, porque os caras não soltam. Agora, eu vou falar um negócio pra você. Mano, se você sabe que é um desvio de material esportivo e sabe onde é que tá sendo comercializado e onde tá, e não chama a polícia, você é conivente. Eu tô esperando... O mano falou que sabe. Não, eu tô esperando Mano, até o O senhor é conivente, senhor mano. O senhor é conivente. Não ele, não tô dizendo ele. Tô dizendo que é da diretoria. Mas o senhor não disse que sabe onde é que tava o material? O mano tá dizendo que Não, sabe. teve material aí que foi vendido até na internet, ô Quintino. Desviado, pô, lá dentro. Isso aí foi desviado, isso daí é fato. Inclusive, o responsável pelo almoxerifado do clube é o vice-presidente Armando Mendonça. E ele fala o quê? Não vi? Então, o Armando Mendonça até... Vice-presidente é o responsável? Ele é o responsável pelo almoxerifado. E, coincidentemente, Sombra, por exemplo, as câmeras, elas que estavam ali fiscalizando a porta da onde é o almoxerifado... Não funcionava. Não funcionavam, porém,
Alguém deve ter esbarrado e ela tava apontando para outro lado. Ah, que pena. Naquele dia. Esses passarinhos. Vou te falar. Maurício, os passarinhos em São Paulo. Pois é. Beija-flores. Esses beija-flor. Olha, eles estão mal educados, viu? E outro dia que não funcionou, Sombra, lembra quando a torcida invadiu o CT, ameaçaram matar o Guerreiro, o Pato, lá todo mundo lá? Lembro. Também a câmera naquele momento não funcionou. Bateram no Guerreiro, bateram no Guerreiro. É isso aí, fiel. Mais um Giro da Bola finalizado. Comenta aí o que você achou dessa resenha de hoje. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Tamo junto e vai Corinthians!